Fala galera, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Paz seja convosco. E hoje ao meu lado aqui, retornando aqui ao podcast Paz seja convosco, pastor Vicente para me acompanhar no dia de hoje. Tudo bem, pastor? Olha, para mim é um privilégio. Vou dizer para você hoje aquele bate-papo super legal, edificante nessa parte espiritual, ministério, e também a gente aprender um pouco o que acontece em Brasília, no Brasil, nesses poderes de decisões. Ó, o pastor já dando spoiler aí do nosso convidado. Nós nem apresentamos ainda, já deu um spoiler. Mas tá certo, pastor. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado, hoje nós temos uma novidade que o pastor Vicente já vai falar. Mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que ainda não segue no Passe Já Convosco, corre lá no TikTok, no Instagram, começa a nos seguir. No YouTube também, se inscreve no canal e compartilha com geral. O papo hoje é top demais, o convidado é top demais. Mas antes do convidado, pastor, qual que é a novidade de hoje? Todas as terças-feiras, né, no podcast, nós estaremos com a Gospel FM 90.7. A Gospel FM é interior do estado de São Paulo, uma emissora que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Araras, que pega mais de 100 cidades. Então vai ser ótimo. Agora, é uma nova... Como que eu posso dizer? Uma comunicação, direcionamento. Uma nova estratégia, né? Nós estamos agora na rádio. Que as emissoras vão acompanhar. Além do YouTube, então, para você que está nos ouvindo aí na rádio neste momento, nós estamos também no YouTube com imagens, né? Com câmeras aqui. Então, se você quiser, fique à vontade para ir para o YouTube no nosso canal lá. Tá ok? Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, porque ele é lá de Sorocaba. Sorocaba, interior do estado de São Paulo, uma pessoa muito querida, né, na cidade. Pastor titular, e aqui em São Bento. Pastor titular, ou seja, cuidando também do rebanho de Deus, né? Exatamente. E um homem de muitas responsabilidades, né, pastor? É. Um representante da Quadrangular. E aí a gente começa a analisar, as pessoas que sempre vêm para o podcast são pessoas que têm um direcionamento, têm experiência para compartilhar com a gente, onde nós aprendemos com ele, né? Ou seja, hoje nós estamos aqui com essa pessoa,
maravilhosa que vai nos ensinar a ter o dia a dia, poder de decisões, não é? Poder de escolhas e que traz resultados positivos na vida da gente. Inclusive, você pode mandar sua pergunta aqui, você pode participar conosco, falar de onde você é, qual região, qual estado você está participando, aí, acessando com a gente aí. Vai falando com a gente aí através do YouTube, beleza? Quem é o convidado de hoje? Ele é deputado federal, ele é o primeiro vice da quadrangular no Brasil. Quem é, pastor? Pastor Jefferson Campos, numa caminhada, eu não sei, ele vai falar se é desde a infância que está na Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Jefferson Campos, que alegria, que prazer ter você com a gente. Obrigado, pastor Vicente, obrigado, pastor Alexandre, a todos que nos acompanham nesse podcast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Peço desde já perdão, estou um pouquinho afônico, né? Muitas viagens, né? Muita correria, às vezes a gente fica um pouquinho, a garganta dá uma raspadinha. Mas, na bênção e na graça de Deus, estamos aqui para participar desse podcast. Paz seja convosco. Né? Olha que coisa bonita. Esse é presente para o senhor. Muito obrigado, vou levar com muito carinho. Eu costumo dizer, pastor Vicente, e a todos que nos acompanham, que eu só não nasci na Igreja Quadrangular porque minha mãe correu para o hospital na hora. Senão já estava lá. Literalmente. Né? Eu, consagrado no ventre da minha mãe, né? Sempre na igreja, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, né? Graças a Deus tenho esse dom. Não sou ex-nada, tá? Eu sou atual. Sou servo de Deus, pastor de uma igreja abençoada há 35 anos. Iniciamos lá no Parque São Bento, no último bairro da cidade de Sorocaba, que não é mais o último, hoje é o primeiro. Né? Depende do ponto de vista. Porque depende do coração. Né? Você pode pensar que você está no último ou você está no primeiro. No primeiro. Né? Quando me mandaram para lá, eu estou indo para o último bairro. Né? Mas agora, depois de um tempo, quando a gente entendeu o processo de Deus e o propósito, a gente inverteu, falou, não, aqui não é o último, aqui é o primeiro. Agora, quando a gente fala de ministério, você hoje é pastor, mas você teve vários trabalhos dentro da própria igreja, não é? Eu quero que você fale um pouquinho como é que foi se despertar, eu vou ser um pregador. Quando da infância, meu pai é pastor, né, pastor Zarias, um grande homem de Deus. Saudoso, né? Saudoso, um pouco mais de 2 anos atrás, ele partiu para o Senhor, né, aos 82 anos. E eu cresci com uma imagem um tanto quanto distorcida do ministério. Né? Eu não queria ser pastor. Perdi minha mãe muito cedo, nós éramos lá do interior, eu nasci na cidade de Ourinhos, meu pai era pastor numa cidade ao lado, Salto Grande, uma cidade pequena, e eu vendo toda aquela dificuldade do ministério, ainda adolescente, jovenzinho, falei, eu não quero esse fim, eu não quero esse propósito. Vou servir a Deus, mas vou cuidar da minha vida profissional. Viemos, então, para Sorocaba, né? Eu tinha 13 anos, minha mãe tinha uma enfermidade que a levou à morte 6 meses depois, né? Eu, com 13 anos, perdi minha mãe, e eu disse, eu vou cuidar da minha vida profissional. E aí, lá na cidade grande, Sorocaba, eu fiz o Senai, depois fiz o colégio técnico, depois fiz faculdade de tecnologia, trabalhei por mais de 10 anos dentro de indústrias, né? Metalúrgicas, como tecnólogo, como técnico mecânico, e me preparando também, a empresa que eu trabalhava, uma multinacional, que tinha planos também de me enviar para outro país, né, fazendo outra língua, quando de repente me vejo ali no meio de todo esse contexto, com Deus fazendo uma obra na minha vida, mudando o meu destino, mudando os meus gostos e aquilo que me dava prazer de trabalhar, ainda novo, né, já com um bom salário, com um bom carro, né, sempre Deus me deu um dom de administrar. De repente eu começo a ver que tudo aquilo não me dava mais prazer, alegria. Então, buscando de Deus, mais ou menos como a nossa fundadora, né, a Aimee. A Aimee fugiu de ser uma missionária, né? A Aimee fugiu de ser uma pregadora, quando ela se viu em cima de uma cama, Deus cobrando, disse, ou você vai ou você vai morrer. E ela conta na sua biografia que ela deu um grito naquela cama, né? Então, que eu vá, né? E ela começou, então, esse grande ministério que é a Quadrangular, que vai completar 100 anos. Daqui a alguns dias estaremos, inclusive, lá representando também a igreja, junto com outros pastores. E eu, então, resetei a minha vida, 22, 23 anos. Comecei uma outra carreira, né? Fui fazer uma faculdade de Direito, né? Sou inscrito na Ordem dos Advogados. E
Quando fui ao meu líder, né, que era também o meu pai, ele disse, olha, eu tenho uma família que quer um culto na casa. Né? Família, 3 pessoas, né, um casal e um filho. Eles querem, é lá neste dito último bairro. E eu estava de férias da minha faculdade, falei, então tá, então nessas férias aqui eu vou para lá. Vamos ver o que Deus tem para mim. E essas férias já duram 35 anos. Né? Daquelas férias, continuamos, da sala ficou pequena, nós aumentamos a nossa visão. Né? Porque é importante a gente termos bem distinto o que é a visão do homem e o que é a unção de Deus. A unção de Deus sempre trabalha na visão do homem. Né? Quando Moisés para diante do mar e começa a orar, Deus está falando, mas por que você está clamando? Manda o povo marchar. E quando eles marcham, o mar se abre. Sim, quando uma viúva que vai perder os 2 filhos por dívidas do marido vai ao profeta Eliseu, e ela só diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele fala, então pegue vasilhas com os vizinhos, não poucas, e enche a tua casa. Ela encheu a casa de vasilhas e começou a derramar o azeite. A Bíblia diz, acabando as vasilhas, cessou o azeite. A vasilha era a visão humana, era aquilo que eu ofereço para Deus multiplicar. Deus não multiplicou vasilhas, Deus multiplicou o azeite, porque a vasilha é minha. Toda a bênção de Deus é condicionada a uma ação do homem. Crê no Senhor Jesus Cristo, é a ação do homem. E eu salvarei você e a sua casa. Traga os dízimos e ofertas, ação humana. E eu repreenderei o devorador. Honra teu pai e tua mãe, ação do homem. E eu multiplicarei os teus dias sobre a terra. Se você olhar na Bíblia, sempre há uma ação humana que provoca o céu. O céu não age, ele reage. Sim. Né? Então, eu também comecei a ampliar a minha visão. Eu estava numa sala, a sala estava cheia. Falei, aqui não tem mais onde crescer. Eu fui para a área da casa. Daqui a pouco a área também estava cheia, né? Uma área não muito grande. Eu aluguei um salãozinho pequenininho, comecei, eu mesmo pintei, fiz os bancos. Ali cabia lá umas 60, 80 pessoas, né? Em pouco tempo, aquele salão estava pequeno. Há pessoas que se conformam, eu já estou com 60 pessoas, estou com 80, tá bom. Ficou naquela visão. Fica ali. Então você não aumenta a visão. Como é que Deus pode aumentar a sua unção? Eu nem sabia pregar muito bem. Tinha quantos anos? Quantos anos você tinha? 24, 25 24 anos. anos. Né? E ali, então, um dia, na questão da visão, ganhamos um terreno, que era num fim de rua, assim, mas era um terreno, ganhamos, né? Eu peguei aqueles poucos irmãos, vamos lá, vamos construir uma igreja, e estou lá rasgando os alicerces com os irmãos, as irmãs fazendo a comidinha ali e tal. Chega o meu pai, pastor Zarias, né? Um homem que abriu 35 igrejas, construiu 15. Né? Ele não tinha o 2º ano primário, mas era um homem de uma visão extraordinária. E ele vendo ali, chegou de carro, a gente construindo, eu todo contente, e disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, uma igreja, estamos construindo. Ele falou, mas neste lugar? Eu falei, o que tem? Qual lugar? Eu falei, tem casa da direita, tem casa na esquerda, tem casa no fundo, isso aqui é um fim de rua, não dá para parar um carro na frente. Isso aqui não é lugar de igreja. Eu já fiquei bravo, porque eu era o pastor da igreja, daquelas poucas ovelhas. Falou, entra aí no carro. O meu bairro, um bairro carente, um bairro pobre, um bairro onde ninguém tinha praticamente escritura. E passando na avenida, uma plaquinha lá de vende-se de um terreno, falou, olha aqui. Mas, pai, é só pasto de todo quanto é lado, não tem uma casa. Pois é aqui que você vai crescer. E essa palavra profética se realizou. Nós compramos aquele terreno, né? Vendemos aquele outro lá, começamos uma obra, em 6 meses levantamos uma igreja, fomos para lá, ainda poucos, fomos terminando aquela igreja e fomos comprando ao lado, né? Hoje, aquela igreja, só ao redor, nós compramos uma área de 5 mil metros quadrados, 2.800 metros de estacionamento, construindo a igreja já pela 4ª vez, ampliando a igreja, estou no meio de uma ampliação muito grande. Somos 4 igrejas construídas no bairro, né? Eu construí mais 4, fora aquela, mais 3. Então, isso nos dá um parâmetro do que é a unção e a visão. Sim. A unção é de Deus, mas a visão é nossa. E A pessoa diz assim, eu quero ser médico. Tá bom, você está estudando? Né? Uma jovem lá da nossa cidade que foi fazer o vestibular, falou, pastor, não estudei, mas eu fui prestar o vestibular. Aí, quando chegou a prova, eu não sabia nada, mas eu fiz uma oração e eu coloquei tudo letra D, D de Deus. D de Deus.
E o que aconteceu? Eu repeti, fui reprovado. Por quê? É verdade. A visão é do homem, mas a unção é de Deus. E a gente tem procurado aumentar a visão. Não é fácil, porque nós temos limitadores. Não, eu não vou aumentar porque eu sou pobre. Não, eu vou aumentar porque eu estou num país que tem inflação. Não, eu não vou aumentar porque eu tenho um líder que não me apoia. Eu não vou aumentar porque o meu bairro é ruim. Não, esses são os nossos limitadores, né? Mas quando eu tenho capacidade de aumentar, Deus tem capacidade também de aumentar a unção. O senhor falou sobre o versículo da viúva, é muito interessante porque lá fala que o azeite só deixou só cessou quando acabaram as vasilhas. Exatamente. Se tivessem mais vasilhas, teria mais azeite. Continuava, né? E é exatamente esse ponto de vista que eu tenho sobre o senhor. O senhor está em constante crescimento. O senhor nunca para de gerar vasilhas e trazer vasilhas para o azeite continuar a ser derramado. Isso é extraordinário. O senhor está sempre crescendo, sempre Nós estamos saindo aumentando. de uma pandemia. Eu acho que um pouquinho dessa gripe minha aqui é um pós-Covid, né? Que faz tempo, mas fica uma coisinha chata. Eu me reinventei na pandemia. A minha igreja dobrou na pandemia, em todos os aspectos, inclusive na construção que eu estou fazendo. Por quê? Primeiro, eu não transmitia meus cultos pela internet, era só local. Segundo, os meios até de contribuição da igreja, não tínhamos aí os Pix, cartões e tudo mais, né? Os cultos mais dinâmicos, hoje com telão de LED, né? Mais agilidade, até a maneira de vestir, né? Hoje você faz... Eu tinha cultos que duravam 3 horas. A comunicação mudou muito. É claro. Hoje você faz a mesma coisa, você tem a manifestação de Deus, você batiza mais com menos tempo, né? Você consegue focar naquilo que realmente é mais produtivo, né? Espaço Kids e tudo mais. Então, as crises, elas não vêm para nos destruir. O Golias, na vida de Davi, foi uma bênção. A partir de Golias, Davi ficou conhecido em todo Israel. Até as músicas, né? Virou top 10 a música. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, ele entende que aquele desafio, né, para ele, foi um crescimento. E todo desafio que a gente enfrenta, nós crescemos. É um aprendizado que Deus nos dá. Agora, você tem uma escola. O mais importante é ter uma escola. Você foi chamado, não porque você era filho de pastor, aliás, de grande visão e experiência, mas porque Deus tinha um propósito na tua vida. Mas vamos falar uma coisa aqui. Mas lá dentro mesmo, você teve um aprendizado com o teu pai, porque você sempre foi uma pessoa que honrou teu pai. Eu lembro em todas as convenções, você fazia questão de chamar o teu pai e conversar com ele. Ou seja, o seu pai teve uma participação muito grande no teu ministério. Sem dúvida alguma, pastor Vicente, pastor Alexandre e os que nos acompanham. Eu sou muito família. Eu sou realmente uma pessoa de família. Cuido da minha família, né? Tenho uma família maravilhosa. E meu pai é o exemplo, né? Eu dizia sempre que era o maior pastor que eu conhecia, porque não pregava só no altar, pregava dentro de casa, pregava para nós. Ficou viúvo aos 39 anos, optou em cuidar da família, nunca mais se casou, né? E cuidou muito bem da família. E nós cuidamos muito bem dele também. Esta honra que é bíblico. Honra teu pai e tua mãe. Isso não é um pedido da Bíblia, isso é uma ordenança, é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, este aprendizado ministerial, a nossa casa sempre foi um seminário. Acabava o culto, via meu pai da igreja dele, o pastor Carlos César, que é meu cunhado também da igreja dele, minha irmã de outra igreja, eu. Então, depois do culto em casa, é uma reunião de pastores. Como é que foi o culto lá, o que Deus falou, o que aconteceu. Isso faz com que a gente caminhe mais longe. O pastor Toninho, nosso presidente do Estado, né, que nós amamos, respeitamos, admiramos, ele sempre diz o seguinte: quem anda sozinho anda mais rápido, mas quem anda junto vai mais longe. Né? Em Provérbios 16 diz que o solitário, ou aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. Ele se insurge contra a sabedoria. Há pessoas que não gostam. Tem uma reunião, eu não quero ir em reunião. Poxa vida, reunião? A gente paga caro para ir em reuniões, para ir em seminários, né? Para ir em escolas, para aprender a palavra. A gente viaja longe para participar de um seminário onde a gente vai estar numa reunião aprendendo. A Bíblia diz que estavam reunidos no mesmo lugar quando veio sobre eles o Espírito Santo. Quer dizer, a reunião é lugar de bênção.
Mas o que se isola, ele fica nos próprios interesses. Eu não preciso participar disso, eu não preciso ir na convenção, eu não preciso ir numa reunião de pastores, eu não preciso ir. E ele acaba se isolando, né? Então ele pode até no início ir mais rápido, mas ele não vai mais longe. Ele vai chegar na limitação. Não vai ter crescimento. Eu né? gosto de estar com pessoas, eu ando com pessoas, né, se vou no centro da cidade, já convido um amigo, vamos lá no centro da cidade comigo. Eu gosto de companhia de pessoas, né, eu gosto de pessoas humanas. Né, e isso a gente aprendeu também dentro de casa. Quantas vezes em casa o meu pai convidava pastores e eu já sabia, né, que a minha cama ia ser para o pastor convidado e eu ia para o sofá. Mas minha casa sempre foi um lugar acolhedor. Né? Sempre tivemos. Aliás, se você procurar lá nas cartas paulinas, quando ele fala do pastor, uma das características que ele fala é que seja hospitaleiro. Né? Seja marido de uma só mulher, não dado a muito vinho, que seja hospitaleiro. Né? Ou seja, que tenha prazer nas pessoas. Não quer dizer que você tem que levar para a sua casa. Hoje nós temos condições, já levamos para um hotel, né? Sim. Já temos uma condição de dar melhor acomodação, né? Até as pessoas mesmo. Né? Você tocou num assunto Mas importante. tem hospitalidade, né? Não, você tocou num assunto importante, porque quando você fala igreja, né, pastor Alexandre, igreja não é o templo, igreja é seu lar, tua família. Então, você é o pastor de uma igreja, mas uma igreja na sua casa, com a sua família. E pastor Vicente, interessante, pastor Alexandre, pessoal que está nos acompanhando, esses dias eu estava conversando com o irmão, que está na minha igreja há mais de 20 anos, eu disse, qual o fator que te trouxe para cá? Ele falou, olha, eu frequentei uma outra igreja 1 ano, uma igreja assim, do porte da nossa. Em 1 ano lá, ninguém me cumprimentou, ninguém perguntou meu nome, ninguém perguntou se eu estava bem. Quando eu cheguei aqui na nossa igreja, já vieram, boas-vindas, já anotaram meu telefone, já mandaram um recado, se precisar estamos aqui, estamos orando. Os homens já me convidaram para participar do futebol, a minha esposa já foi convidada para participar do chá com as mulheres. Nós nos sentimos acolhidos. Igreja hospitaleira. E isto é uma característica do líder, o líder hospitaleiro. Né? Não é um líder estrela, né? Chega, sai, ninguém conversa, ninguém vê, ninguém fala. Então, a hospitalidade na igreja é muito importante. Chega alguém visitando a igreja, estou aqui pela primeira vez, a pessoa está ali toda, né, cautelosa, porque ela não conhece o sistema, ela não sabe como é que é o culto, levanta, oferta, palavra. Então, ela precisa de alguém. A nossa igreja, ela cresce, é hoje a 3ª maior igreja do Brasil, ela cresce dentro desta visão de compartilhamento. Às vezes a gente pergunta quantos foram ganhos em grandes eventos, shows, gospel, que é muito bom, né? É muito bom a gente fazer. Mas, às vezes, a produtividade de alguém que convida para ir na igreja é muito maior. Já fizemos isso em algumas igrejas e eu fiz na minha. Quantas pessoas vieram aqui por um evento grande? E quantos vieram porque um amigo, um familiar, um irmão te convidou? E este é o DNA da Igreja Quadrangular. Sim. Né? Sei que os irmãos lá de Araras estão nos ouvindo. Lá tem grandes eventos. Né? Agora mesmo, na Semana Santa, o reverendo Brocanelli me convidou, eu não pude estar, porque também tinha um evento. Mas a gente sabe que é um evento da igreja. Né? E cada um convida o seu parente, seu familiar, vamos lá no ginásio, vamos lá né? Porque vai ter um grande evento, e foi lindo, eu vi as imagens, né? Conversei com o reverendo Brocanelli sobre isso também, suas filhas, a pastora Santina, quem mandamos um grande abraço, né? Que está sendo transmitido pela Gospel FM de Araras. Então, este evento é da igreja, e as pessoas convidam para ir, e ali Deus vai agir. Mobiliza a cidade toda, Mobiliza né? a cidade toda. E a gente procura ter uma igreja hospitaleira. Se eu pudesse hoje dar um conselho ao pastor, tenha uma igreja hospitaleira. Tenha pessoas que recepcionam bem. Em 7 minutos que a pessoa está na sua igreja, ela define se ela vai ficar ou não naquela igreja. Até por conta do cuidado do pastor. O pastor é aquele que, de fato, que cheira a ovelha. Meu pai sempre fala isso. O pastor tem que cheirar a ovelha. Tem que ser aquele pastor que fica no meio delas, né? Não cheirar a ovelha, mas estar com o cheiro das ovelhas. Isso realmente é a essência nossa e característica nossa da Quadrangular, de estar no meio das ovelhas, né, pastor? Isso é muito importante. Verdade. O pastor Celso, pai do pastor Alexandre, meu amigo, eu mando um grande abraço a ele, pastora Sônia, desde a minha adolescência. A gente ia nos acampamentos, né, que tinha o Votorantim, e o pastor Celso era o xerife. Né? E a gente, menino, 14, 15 anos, ele já era um pouquinho mais avançado em idade, né? Não muito. Somos aí uns 4, 5 anos, penso eu, de diferença. Mas ele já era o xerife. Já estava lá, liderando. E quando gritava, lá vem o Celção, tá vindo.
era um silêncio no dormitório, né? Acabava a bagunça. Na hora que ele virava as costas, já começava de novo. Mas ele, um grande amigo também, um grande abraço. Ele fala muito dos campeonatos de futebol que tinha na época de vocês. Em Bauru, era uma coisa assim, né? Bauru, Iperó, Serra Negra. Iperó. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. É muito legal eu falar um pouquinho sobre o ministério, né, pastor Alexandre? Porque o ministério é uma coisa maravilhosa. Agora tem um assunto que é tão importante. O que te levou? Você, pastor, uma caminhada maravilhosa de liderança e, de repente, por que você se tornou um político? Como que você entrou nessa área e por que você entrou nessa área? Pastor Vicente, eu cresci ouvindo na nossa igreja que algumas coisas eram todas do diabo. E não é só política. Por exemplo, a igreja, quando eu era criança, lá em Ourinhos, ela tinha limitação de música. Não podia ter guitarra, não podia ter instrumentos de cordas, às vezes bateria. Teve uma época aí que alguém foi arrebatado até o inferno e viu lá um demônio tocando bateria. Hoje a gente dá risada. Mas a época, mandaram tirar todas as baterias das igrejas. Mas eu sei. Então era porque era do diabo. Música era coisa do diabo. Nós só podíamos cantar. E o diabo tomando conta. O diabo quietinho dele ali. Tá, é verdade, é meu. Aí, teve uma época que as igrejas pensavam que prosperidade era coisa do diabo. Não podia ter irmãos bem de vida, com carros bons, que eles eram discriminados na igreja. O crente bom naquela época era o crente pobre, miserável, que andava a pé, de roupa rasgada, sapato furado. Aquela confusão entre o que é humildade e o que é prosperidade, né? Então, as igrejas, de uma forma geral, pregavam contra, usando até a palavra de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Muitos diziam, o dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então, as nossas igrejas não pregavam prosperidade, eram templos pequenos, não tinha quase pessoas de posses nas igrejas. Aí levava para a igreja o que não servia mais em casa. Estou trocando um aparelho de rádio aqui porque está queimado na televisão, então estou trazendo para a igreja uma roupa velha. A igreja era algo que a gente aprendia até na oferta. Se estiver sobrando alguma coisa, dá de oferta. Era uma visão. Eu cresci neste cenário evangélico nacional, né? Televisão, coisa do diabo. Não, porque o crente não adora imagem, televisão tem imagens. Né? Isso perdurou até bem pouco tempo. Eu lembro quando meu pai comprou a primeira televisão em casa, meu pai já era um homem um pouco mais avançado na mente, e alguém foi lá dizendo, pastor, essa televisão é do diabo. E eu sempre digo, não, meu pai disse, não, essa é minha, eu estou pagando. Né? Olha o carnê aqui. Mas, durante muito tempo, se pregava isso. Se pregava sobre futebol, né? Eu sempre gostei do meu Corinthians, sempre gostei do jogo. Às vezes a gente não podia, filhos de crente não podiam ir, né? Hoje eu gosto mais ainda, né? Porque está precisando. Mas filho de crente não podia nem na beira do campo, ele apanhava, o pai ia lá, buscava pela orelha, porque futebol era coisa do diabo, né? E dentro desse contexto também a questão política, né? A igreja não tinha representatividade porque ela entregava isso nas mãos do diabo. E era desrespeitado também, porque os políticos chegavam lá e vão naquela igreja lá, se você finge que está aceitando Jesus, alguma coisa, não era assim, não? Quando você tem um pensamento coletivo de que aquilo não nos serve, primeiro, se afasta de nós. O salmista diz, rejeitou a bênção, ela fugirá de você. Então, uma igreja que não cria na prosperidade, não cria nos meios de comunicação, não cria na música, não cria no esporte, não cria na questão de cidadania, né? Trocamos o nome de política por cidadania, que é a mesma coisa, mas que nos traz uma questão mais ampla, um espectro mais amplo da questão política, que é a cidadania. Política não é só o momento do voto, não é só a cobrança, é toda uma questão. Todos fazemos política. A cidadania envolve termos representantes, cobrarmos os representantes, enviarmos os representantes, prepararmos os representantes, né? Então, eu cresci com essa visão também. Quando fui para a obra de Deus, para a igreja, como disse, fui para um bairro carente, o último bairro da cidade. Um bairro onde não tinha infraestrutura, um bairro onde ninguém tinha escritura, um bairro onde poucas ruas asfaltadas. Começou a nascer ali um desejo de representatividade no bairro. Paralelo a isso,
comecei também a acompanhar o trabalho do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, que em termos de representatividade da igreja, penso que foi o primeiro político brasileiro que assumiu essa representatividade da quadrangular. Em 1982, ele já, chegando em Belo Horizonte, chegou em 72, em 82 ele se elegeu deputado federal. 10 anos depois que ele abriu uma igreja no estado, foi muito forte, violento, o rádio que ele usava. 10 anos depois ele se elege deputado federal. O seu irmão, Antônio Genaro, se elege o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, né? E elegeram também um deputado estadual. Então a igreja começou a ter representatividade. Primeiro foi ele, depois teve outros, né? Jaime Palharim foi deputado, Josué Benston foi deputado federal e outros mais que passaram por lá. E eu naquele bairro, um bairro carente, chegaram as eleições, fui procurado por algumas lideranças, eu tinha uma igreja pequenininha, eu disse, quer ser vereador? E eu me candidatei a vereador no ano de 1992. Eu perdi naquela eleição, né? Não tive muitos votos, ainda não entendia bem o sentido, mas na próxima, 4 anos depois, me elegi vereador, né? Fui me preparando para aquilo, para aquele momento. É lógico, a graça de Deus em primeiro lugar, a igreja que nos envia. Me reelegi vereador no ano 2000, uma votação melhor. E aí chega então um grande desafio. À época, o pastor Davi Rodrigues, nosso presidente, falou, olha, nós não temos representatividade federal, né? Não temos deputado federal, uma igreja tão forte como a nossa. Como faremos? Falou, olha, então ajudei, né, na questão estatutária, a monitorar, a colocar as prévias. Falou, nós não temos porque, quando não há um regramento, qualquer um se sente no direito de sair e pedir votos. Vamos tentar alinhar isso com os pastores. Vamos tentar que a pessoa não seja um indicado, ela seja um escolhido. E criamos, então, um sistema de prévias, né? No ano 2001, eu passei por uma prévia, disputei com outros 8 concorrentes no estado, ganhei aquela prévia. O nosso deputado estadual, na época, ganhou também a prévia, né? E saímos candidatos. E a igreja, como nós já sabíamos, uma força extraordinária, né? Nos deu 150 mil votos naquela, e para o estadual 130 mil votos, foi algo assim, né? A gente já sabia da força que tínhamos, faltava uma organização, né? Fui coordenador político por muitos anos, estadual, nacional, de missões, enfim, ocupei alguns espaços desta área e já estou completando esse ano, pela misericórdia de Deus, o 6º mandato como deputado federal e mais 2 como vereador. Então, ao final deste mandato, querendo Deus que eu esteja vivo e Jesus não voltando, estaremos completando 30 anos de mandato. Tem um dado muito interessante, o senhor é o terceiro deputado com maior tempo de permanência? No estado de São Paulo, né? Isso é muito bom, uma marca muito boa, né, pastor? Manter mandato é muito difícil. Exatamente. Né? Porque você se desgasta, você vota, às vezes, não existe votação neutra. Todo voto que eu dou, eu agrado alguém, eu desagrado outro, né? Eu tenho, então, que ter qual é o meu foco? Aqueles que me elegem. Não adianta eu querer agradar todo mundo, né? A democracia, alguém diz, mas o senhor é representante do povo. Não, eu sou representante de uma parte do povo. Eu não represento, por exemplo, quem luta pelo aborto. Sim. Eu não represento quem luta pela descriminalização das drogas. Eu não represento, por exemplo, pessoas que querem um banheiro único para homem, para mulher, que querem a questão de gênero na educação. Eu não sou representante desta classe. Eu sou representante de um outro povo, né? Eles têm os seus representantes também. E este conjunto de representatividade é que forma a democracia. Porque se fôssemos todos, não, agora você está eleito, você representa o povo. Não falei, não, eu represento o povo que pensa desta maneira. Eu não posso chegar lá, agora eu tenho que pensar no povo todo, então agora eu também vou embarcar nesta aqui. Não. Aí a pessoa que me elegeu falou, eu elegi para ele fazer a diferença. Então eu tenho tentado, nesses 30 anos de mandato, né, pastor Carlos César já no 6º mandato também, 4 como deputado e 2 como vereador,
está indo já para 24 anos, né? Aquela carinha de criança lá, mas é só carinha, né? Já está experiente, agora é líder do maior partido da Assembleia Legislativa, né? Pastor Carlos César, que é o PL, são 19 deputados estaduais, e ele é o líder desse bloco, né? Que ajuda o nosso governador também no trabalho. Então, assim nasceu, Vicente. Nasceu ali com uma necessidade e também porque a igreja foi mudando a sua visão em relação à música. Hoje temos grandes músicos, Soraya Moraes, já ganhou 5 Grammys. Hoje, a música gospel é a que mais é baixada nos aplicativos. É verdade. Né? Temos o futebol, que também tem os atletas de Cristo que estão em todo lugar. Também. Nós temos a prosperidade, que está nas nossas igrejas. Estamos aqui no podcast. A televisão, até pouco tempo atrás, tinha igrejas que ainda criticavam a televisão. Aí veio a pandemia. A internet, aí eles tiveram que mudar o entendimento. Falaram, não, pode comprar televisão, mas só para assistir o culto. A internet também era um problema. No início dela era do diabo a internet. E hoje nós estamos aqui... Estamos aqui falando para milhares de pessoas. Agora, como é que alguém pode pregar contra e agora você faz? Porque as pessoas confundiam, pastores, o costume com a doutrina. Exatamente. Era o costume daquela igreja não ter televisão. Isso é um costume. E se eu estou num lugar que tem esse costume, eu vou respeitar. Agora a doutrina, ela é imutável. Ela não muda. A doutrina é a mesma. Uma santa ceia é um costume, é uma doutrina. Fazer isto. O batismo é um costume, é uma doutrina. Fazer isto, se batize. Jesus disse, eu me batizo para que todos façam o mesmo. Então, a Quadrangular é uma igreja que eu amo muito, né? Amo mesmo. Por quê? Porque nós temos uma doutrina linda. Sim. A doutrina da salvação, da cura divina, do batismo com o Espírito Santo, da volta de Cristo, e uma doutrina bíblica. Né? Agora, eu gostaria... E temos costumes também, claro, né? O senhor só levantou... Perdão, pastor Vicente, só vou... O senhor falou sobre... Se eu estiver falando demais, você avisa. Não, tá Não, muito bem, tá muito bem. Na verdade, o senhor estava falando sobre algumas questões que o senhor não representa, porque são projetos que vão contra os princípios e valores nossos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre esse atual governo que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Nós temos os nossos princípios e valores e tem muitos projetos que acompanham esse governo que vão totalmente contra, né, aquilo que nós acreditamos. É muito difícil estar lá hoje, trabalhar pensando nos valores e princípios, na palavra de Deus, na família tradicional. O senhor e o pastor Carlos César, eu sei que nos representam muito bem lá, mas deve ser uma pressão muito grande em cima de vocês lá dentro, né, pastor? Pastor Alexandre, pastor Vicente, e demais que nos acompanham, é sempre um desafio muito grande você representar pessoas, né? E a Bíblia manda-nos orar pelas autoridades. Alguém, quando o ex-presidente perdeu, na igreja mesmo, disse, irmãos, até hoje é a posse dele, a partir de hoje ele tem a minha oração. Isso eu não discuto, porque é uma doutrina bíblica. É bíblico. Orai pelas autoridades. Determinação de Deus. Agora, isso não quer dizer que eu, em posição de autoridade, que também estou... Que aceite, né? Que aceite tudo que venha de uma autoridade. Certo. Assim como no governo anterior, votei projetos contrários, porque entendia. Eu não sou uma oposição sistemática e não sou uma situação sistemática, né? E deixo isso bem claro até no meu partido, que alguns são mais radicais, que falam, olha, eu não sou radical. Se um projeto for bom... Estamos discutindo agora o arcabouço fiscal, né? A redução de impostos, a reforma tributária, que a nossa carga tributária é muito alta no Brasil. Eu já disse, o que eu entender que for favorável, eu voto favorável. O que eu achar que é contra, eu voto contra. Questões de costumes não se discute, né? Então você vai analisar se um projeto que libera banheiro para homem e mulher é bom. Não, isso eu não discuto. As questões de gênero, de costumes, eu sigo a palavra de Deus. Família, tradicional, homem, pai, mãe, marido, esposa. Isso não se discute. Isso são doutrinas imutáveis para nós. No que é a parte política, no que tange a parte política, nós discutimos, conversamos, debatemos. Se eu for convencido politicamente que aquilo é o melhor, eu faço. Estamos, por exemplo, essa semana, indo a Brasília, hoje, para a instalação da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista, né, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que vai analisar o fato ocorrido no dia 8 de janeiro, que foi um fato lamentável. Pessoas invadiram a sede do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, quebraram, depredaram, né?
um povo que vinha manifestando nas portas de quartéis de forma pacífica, né? E, de repente, do nada, a multidão invade. Então, nós entendemos, né, que há pessoas ali que realmente merecem ser punidas. Correto. E entendemos que há pessoas ali que foram aqueles inocentes úteis. Estavam ali, vamos marchar até o Congresso. Nem sabia o que estava fazendo, vamos no Chegou lá, oba-oba. um entra, e sabemos que às vezes na multidão tem isso também, né? Quando o primeiro atira a pedra, os demais, isso é uma reação. Vai no embalo. Isso é verdade. uma reação humana, né? É como Jesus, né? Crucifica Jesus ou Barrabás. Aí um lá no meio, né? A Bíblia diz que eles infiltraram pessoas no meio da multidão para começar, não, solta Barrabás, crucifica Jesus. Daqui a pouco tinha gente lá até que tinha sido curado por Jesus, que tinha pego cesta básica na multiplicação dos pães e peixes, que estava gritando para crucificar Jesus. Sim. Então nós criamos uma CPMI que o governo é contra, né? E estava tentando segurar, tirar assinaturas, oferecendo emendas parlamentares para deputados, cargos de segundo escalão, para retirar a assinatura, né? Porque uma CPMI precisa de 171 parlamentares, deputados, e precisa de 27 senadores. Hoje já está consolidado. Alguns poucos retiraram assinaturas, mas viram a reação da sociedade. A sociedade quer essa CPMI. Ela quer saber quem foram os culpados. Isso ocorreu, algo semelhante, lá no Congresso dos Estados Unidos, né? Lá foi mais grave ainda, lá teve morte, mataram seguranças, né? E também tentaram culpar lá o então presidente Donald Trump, né, por aquele ato, como estão tentando fazer aqui também com o ex-presidente. Então devemos instalar essa semana para investigar. Vieram novas imagens essa semana que faz com que tudo isso o governo não conseguiu segurar depois da repercussão negativa, onde viu o ministro, né, do GSI, um general, abrindo a porta, oferecendo água, quer dizer, alguém que estava necessitando de barrar aquela manifestação não podia ter uma ação daquela forma. Esse é um lado. Outro do movimento dos sem terras. Essa semana passada tivemos uma invasão da Embrapa, que é um órgão de pesquisa genética das sementes, da agricultura, um órgão de excelência. Os sem terras vão lá invadir o território da Embrapa, né, destruir semente geneticamente modificada, gado, né, a título de não, nós precisamos ocupar a terra, né? Já saíram, já foram expulsos. E as verbas que foram extraviadas, foram extraviadas essas verbas? Exatamente. Sem falar desse lado. Agora, o novo governo, nós estamos analisando o novo governo, né, refaz a Lei Rouanet, a gente sabe de tanta necessidade, mas dá 10, 12 milhões de isenção para um artista, né? Se quer incentivar, então que incentive-se os pequenos artistas, aqueles que estão começando, que na pandemia sofreram muito, porque os bares fecharam, né, porque os locais públicos estavam fechados, muitos pequenos artistas, aprovamos projetos de lei lá de subvenção para eles também, para não morrerem de fome. Então, se abra para esses pequenos, não, dá 10 milhões para uma Cláudia Raia, para um Ivete Sangalo, quer dizer, artistas já renomados, que têm como fazer o seu público, os seus shows, né, em detrimento disso. Não depende de uma lei. Já começou o governo dizendo que iam fazer empréstimos para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, né? Enquanto nós aqui estamos precisando melhorar a nossa infraestrutura. Estou falando da parte política mesmo. O presidente atual fez declarações infelizes, está colhendo essas infelicidades das suas declarações, agora mesmo em Portugal está lá, né? Muita manifestação contrária, rejeição, né? Foi falar que a Ucrânia também tinha culpa pela guerra, não era a Rússia só, como que, né, dourando a pílula ali a favor da Rússia. A reação foi imediata. Essa semana fez uma declaração infeliz a respeito de pessoas com deficiência também, né? Não vou nem repetir o que ele falou, mas foi muito infeliz. Enfim. E como é que você vê? Declarações, aumentou o ministério de 22 para 37. Enfim, começou um começo de governo, agora está brigando com o presidente do Banco Central por causa dos juros, como se juros você baixasse numa canetada. A partir de agora o juro vai ser 1%. Seria maravilhoso se isso fosse possível, mas não é. Isso é uma regra de mercado, isso é o valor da Bolsa de Valores, isso é o valor do dinheiro. Isso é a relação nossa em paridade com outros, é a nossa exportação e importação, é a produção de grãos, é a China, que a gente tem esse quezinho aí por causa de Covid, mas compra, é o nosso maior cliente hoje no agronegócio. Então, você pode até não gostar do dono da padaria, mas se você precisar comprar aquele pão ou vender para ele, você vai vendê-lo. Que não quer dizer que eu concorde com as práticas deste ou daquele país.
Isso é política. Agora, isso é relações exteriores. Né? O presidente da Apex, um ex-senador lá do Acre, foi nomeado, e a Apex é um órgão que trata do comércio mundial, que vai em todos os países. Aí colocaram alguém lá que não sabe falar inglês, né? Ex-senador e governador Jorge Viana. Aí mudaram o estatuto da Apex, porque lá dizia que o presidente tem que falar inglês. Você está reunido com o mundo todo. Então agora está essa briga, essa defesa. Não precisa. Mas com o governo anterior precisava. Eu lembro quando o próprio filho do presidente cogitou-se que ele seria embaixador, ridicularizaram que ele não sabia falar inglês, que ele não tinha esse trato com a coisa pública. Então, eu penso que o ser humano, o político, o pastor, o homem, a mulher, ele tem que ter coerência. Eu procuro manter a minha coerência política também, né? Posso ser cobrado por outras coisas, mas não pela incoerência. Agora, você faz parte da Comissão de Relações Exteriores. Como é que você está vendo, analisando essa repercussão, esse cenário do país com os líderes aí? Eu acabei de dar agora um panorama, né, de algumas questões que envolvem relações exteriores. Né? O Brasil começa a ficar isolado na comunidade europeia, por exemplo. Né? A comunidade europeia, ela veio a público, né, ela contrariar e rechaçar a palavra do presidente Lula quando ele falou a respeito da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos, da mesma forma, né, que sempre foi um parceiro nosso, sempre foi um parceiro comercial do Brasil, também veio o porta-voz da Casa Branca recriminar a palavra do presidente Lula. Você começa a ficar isolado, né? A esquerda começa a se isolar nesses pontos. Então, é preocupante, é muito preocupante, nós acompanhamos isso. Isso é uma política do presidente, é ele que nomeia o ministro das Relações Exteriores, que faz essa ponte com os países. O Brasil sempre foi um país amigável, o Brasil, onde você vai, o brasileiro, ele é bem recebido. Agora, a nossa imagem começa a ficar um pouco deteriorada. Nós estamos lutando contra isso. Cada vez que vemos um erro, a gente aponta, a gente indica, chamamos lá os embaixadores para que prestem esclarecimentos, chamamos recentemente lá autoridades americanas, porque o visto para o Brasil estava demorando quase um ano para sair, né? Pedimos a ela celeridade, porque alguns vão para turismo, né? Outros vão para cursos, outros vão para trabalhos específicos, né? Então, ela nos prometeu isso, e toda essa relação. As relações exteriores é importante. Às vezes temos perseguição religiosa em países que se dizem amigos do Brasil, né? Já temos pessoas presas por conta do Evangelho, já tivemos que intervir. Às vezes missionários que estão lá precisando de recursos e o país não consegue chegar até eles. Então, tudo isso faz parte das relações exteriores, além, propriamente, é claro, da política de relação exterior que o Brasil realiza no mundo. O pastor, antes de fazer a pergunta, queria falar para você que está na rádio aí, daqui a pouco nós precisaremos encerrar na rádio, mas nós continuaremos aqui no YouTube, então você pode acessar lá direto. Além de tudo, nós estamos com imagens ao vivo nesse momento. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a PL da fake news. O senhor, inclusive, fez um vídeo, acho que foi ontem, né, que o senhor fez um vídeo falando sobre isso. O senhor pode falar um pouco sobre ele, para a gente? Sobre ela? Um grande abraço também a todos os nossos ouvintes lá de Araras, né? Já mandei um abraço ao reverendo Brocanelli, pastora Santina, aos nossos vereadores, a Deise, Marcelo, a todos que compõem lá a igreja e os demais que gostam, uma rádio de excelência, né? Que sempre estou também participando, dando entrevistas e nos posicionando lá. Então, um abraço a todos, dizendo que enviamos agora, né, através de emendas parlamentares, mais R$500 mil para a área da saúde de Araras, para que o prefeito, para que o poder público lá possa usar. Isso não é verba para a igreja, isso é verba para a cidade de Araras, em reconhecimento a sempre a acolhida, ao grande trabalho realizado pela igreja e também pelos votos que temos lá, que nos reelegem já por 6 mandatos. Estamos para votar hoje também em Brasília um projeto, 2630, número do projeto, que fala sobre liberdade de expressão e transparência na internet. Isso é um nome bonito, né? Quem não quer liberdade de expressão, responsabilidade e transparência? O problema é que a internet é um campo minado, é um campo complexo, né? O problema é quem vai julgar se o que eu estou escrevendo ou não, se eu estou me posicionando ou não, é ou não uma conduta
criminosa ou uma conduta mentirosa. Eu recebo muitos questionamentos. Às vezes alguém me manda, pastor, isso aqui é verdade? Eu tenho cuidado, antes de responder, eu jogo lá, eu pesquiso. Não compartilha sem ter certeza. Eu pesquiso aquela notícia e respondo para a pessoa. Verdade. Falo, queridona, é mentira isso aqui, não é verdade. Tá? Que é crime também. E já digo também, olha, na próxima vez você pode procurar no Google, que ele fala. Só dá um crime, Google, que é dá um crime Google também. aí. Só dá um Google aí. Este projeto, ele está querendo, primeiro, tirar do Poder Judiciário decisões de você ter que tirar ou não postagens que você faz na internet. Então, quem vai ser o censor? Um órgão governamental, aparelhado pelo governo. O governo vai indicar um comitê que vai ser aquele que vai analisar. Humanamente impossível você analisar tudo que se é postado na internet, né? Mas este movimento ele é muito perigoso, porque, por exemplo, nós temos a nossa fé, né? Teve esses dias, a Xuxa diz que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Porque a Bíblia está muito antiquada. De repente, eu pego um posicionamento bíblico que é contrário a uma parte da sociedade, né? Nós já enfrentamos isso, às vezes, no dízimo, né? Dízimo e oferta que a gente pede para a igreja, para o povo, e tem gente que nos taxa de ladrão. Daqui a pouco vai dizer, não, pedir dízimo e oferta é proibido, né? Daqui a pouco alguém vai dizer, não, a igreja tem que realizar casamento aí de homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco eu faço uma crítica a isso, num culto, aqui num podcast que está sendo transmitido, né? E alguém vai nos censurar e nos criminalizar por isso. De repente, até um assunto que eu estou falando aqui, alguém pode discordar. Se eu ofender, se eu extrapolar o campo legal, o judiciário está aí, alguém processa, alguém intima, alguém tem um processo legal. E se a pessoa realmente se excedeu dentro da lei, ela é punida. Agora, eu vou dar a um órgão governamental o poder de dizer, de tirar da internet o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Uma interpretação? A internet já veio para isso. Os grandes meios de comunicação, eles perderam muito do seu poder. E talvez seja até eles também que queiram, né? Porque se eu não consigo mais me expressar... Censurar a mídia aberta. Eu vou lá nas mídias tradicionais, que hoje estão perdendo muito. A gente recebia revista semanal, que a gente ficava na expectativa para recebê-la, e ela vinha cheia de informação. Hoje estão quebradas, porque a notícia é dinâmica. O que aconteceu hoje de manhã, chega agora para a gente, isso eu já vi. Coisa de segundos. Já é velho, amanhã já foi, né? Então, a internet tem essa capacidade. E como disse também, para nós do Evangelho, né? O que estamos fazendo aqui hoje, atingindo milhares, milhões de pessoas, quem desejar, né, nos acompanhar nesse bate-papo, antes era possível se eu comprasse um horário numa emissora de televisão, se eu fizesse uma produção caríssima, né, se eu me deslocasse até lá, se a pessoa tivesse esse interesse. Hoje não. Qualquer celular aqui, temos gente aqui nos acompanhando lá em Portugal, que já mandaram aqui, estamos aqui em Portugal acompanhando vocês. Que legal. Estamos aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho famílias da minha igreja que foram para Portugal, mas continuam conectadas com a gente nos cultos, né? São membros da igreja que estão em outros países. Então, tudo isto, né? Nós já votamos em mandatos passados o marco legal da internet, que é exatamente para você delimitar até onde pode e não pode, mas é muito dinâmico. Nós temos hoje pessoas na internet ensinando crianças ao suicídio, induzindo ao suicídio. Jogos infantis, né? Por exemplo. Vamos de ver lá um assassinato em Santa Catarina, onde alguém dizia que estava cumprindo uma tarefa de um jogo na internet e assassinou crianças. Então, tudo isso, esse marco legal que nós já votamos, ele criminaliza tudo isso, ele tem parâmetros para isso, mas agora querem ir no conteúdo, né? Então, para nós é muito perigoso, né? Porque quem estiver com esse domínio vai acabar dando um algoritmo qualquer que vai nos tolher na nossa liberdade até de pregar o Evangelho. Então, nós não queremos isso. Estamos trabalhando, agora teremos uma votação hoje e outra provavelmente amanhã. Hoje o placar está favorável a nós, mas temos aí uns 200 parlamentares que não se posicionaram ainda, né? E estamos trabalhando. As comissões, a bancada evangélica, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, estamos reunidos lá neste momento, estamos aqui com eles em contato também, para ir ao presidente da Câmara e pedir para ele retirar, né? Um projeto, quando entra no Congresso, quando entra na Câmara, eu apresento um projeto. Ele passa por comissões.
Ela passa primeiro a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se é um projeto dentro da Constituição. Depois, se é um projeto de educação, ele vai para a Comissão de Educação. Se envolve segurança, vai para a Comissão de Segurança. O mesmo projeto pode passar por várias comissões. Ali ele vai amadurecendo. Ali tem um relator naquela comissão, aprova, vai para outra. Então, o que quer hoje o presidente? Ele quer apresentar um requerimento, que chama-se requerimento de urgência, que dispensa essas comissões. Ele vai direto para o plenário, né? Então, aí é o primeiro embate. Nós precisamos de 257 parlamentares que digam não, não vai, né? Esse é o primeiro embate. Estamos trabalhando 1 a 1, para que não faça, ou seja, que ele vá para as comissões. Porque na comissão ele pode demorar 1 ano, 2, né? A comissão pode rejeitar na própria comissão. Aí volta, pode pedir uma audiência pública. Então fala na internet, vamos fazer uma audiência pública, vamos trazer aqui o representante da Google, do Facebook, do Instagram, vamos debater com eles. Isso leva tempo, isso leva mídia, isso faz com que novas ideias vão surgindo. Já se você coloca ele, se ele passa hoje o regime de urgência, amanhã o mérito já está sendo votado, né? E aí, acabei de ler também a notícia aqui, que o governo está oferecendo de 5 a 7 milhões em emendas parlamentares, aí já na questão da CPMI. A força do governo, isso é legal? É legal. É um parlamentar, ele vai pegar as emendas, distribuir para os municípios dele, né? O município precisa do recurso federal. Mas é uma maneira também de cooptar o parlamentar, para que vote com o governo aquilo que o governo deseja, que muitas vezes não é o que o povo deseja, né? E nós, sempre que estamos nessa dicotomia de decisão, vamos orientação de Deus e votar aquilo que realmente o nosso povo precisa. Porque as empresas, elas não abrem, né, por exemplo, processos, não sei se elas são processadas ou não, que são colocadas ao público e elas não abrem, o que eu posso dizer, uma resposta ou ela tem que passar as informações em vídeos ou alguma coisa que elas negam. E agora, aprovando, elas são obrigadas, então, a expor o que está acontecendo. Eu já fui criticado de forma extra legal, né? É normal, eu votei, o senhor não podia ter votado isso, você não pode fazer isso. Agora, tem gente que ultrapassa um pouco, né? Já começa a partir para o lado pessoal, já começa a misturar e xingar. E eu já me socorri algumas vezes da justiça, né? Fui lá, representei, tirei cópia da postagem, o delegado chama a pessoa, viu, o senhor está sendo, né, está sendo representado, ainda não é uma ação judicial, mas daqui, assim que o ofendido se sentir no direito, ele vai, tipo, né, o senhor confirma que o senhor escreveu isso aqui, é o seu... Não, eu não queria fazer isso, não, isso aqui é alguém que mandou para mim. Tá, aí se propõe ali tá bom, como é que podemos consertar isso? Não, eu faço uma retratação aqui, tudo bem, então o senhor vai fazer uma retratação, vai deixar um tempo aí para que os seus seguidores vejam, né? Porque parece que a internet é terra de ninguém, né? A pessoa está sentada lá no seu quartinho, no seu celular, ele fala, ele xinga, ele vira um valente, mas ali tem um IP, ali tem uma impressão digital, ali tem pessoas que vão ver aquilo, né? Às vezes, aquilo é como um saco de pena jogado ao ar, né? A pessoa apaga e tal, mas alguém que viu vai achar que aquilo é verdadeiro. Mas a pessoa tem que saber que ela responde pelos seus atos. Isso já existe, né? Isso já temos esse mecanismo. Eu só queria aproveitar para falar, galera, no nosso Instagram, no nosso TikTok, nós temos todos os cortes, não só desse podcast, mas também de outros. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, passe já convosco. Vai lá, corre lá e faz isso. E também para você que está na rádio. E daqui a alguns minutos nós vamos encerrar o Quadrangular Oficial no YouTube. Você pode continuar nos acompanhando aí, se nós encerrarmos. Nós vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para o pastor Jefferson. E se por um acaso der aí o horário de 1 hora às 13 horas que nós encerramos a transmissão. Aí entra a programação normal rádio, da Gospel FM. Você pode, então, ir para o YouTube, o Quadrangular Oficial no YouTube. Ok? Pastor, só mais um ponto que eu acho muito importante nós conversarmos sobre essa questão de ideologia de gênero, tudo isso que tem vindo de forma muito agressiva, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos, aos jovens, aos adolescentes, que têm sofrido bastante com essas questões nas escolas. Eu já compartilhei aqui uma outra vez, mas vou falar, talvez o senhor não saiba, nunca compartilhei com o senhor.
Mas a minha filha sofreu muito na escola, porque ela é filha de pastor, e na escola chamavam ela de transfóbica, de homofóbica, porque na época da eleição ela se posicionou ali ao atual presidente. Então ela se posicionou em favor ao presidente Bolsonaro na época. Então ela sofreu muita perseguição de vários amiguinhos dela, foi cancelada, fizeram um Instagram falando mal dela. Enfim, hoje você é errado por ter a sua opinião. Ela nunca agrediu ninguém com palavras, nem faz parte da minha filha isso. Mas nós, evangélicos e jovens e adolescentes, têm sido constantemente atacados e persuadidos a mudar ali de opinião sobre alguns temas. Isso é muito perigoso, né, pastor? É por isso que estamos lutando, pelo direito de criar e educar os nossos filhos de acordo com as nossas verdades. Mas a educação a escola é o educador, não é o professor. Antigamente dizia que a educação vem do berço, e é verdade. Ninguém gosta que alguém repreenda o nosso filho. Então somos nós, é dentro de casa, e nem a igreja. A igreja ensina o lado espiritual, mas a educação tem que vir dos pais. Quando os pais começam a abrir mão disso, então se começa a buscar outros meios para se educar, e a criança, o jovem, o adolescente começa a receber muitas informações. Boa parte dos nossos jovens, quando chegam a uma faculdade, eles têm esse choque, né, com essa outra ideologia, e a igreja precisa prepará-los, porque senão o professor que está lá, para o aluno, ele é quase Deus. O que ele fala é uma verdade absoluta, né? Eu tenho um sobrinho também que estava numa escola e começaram a ensinar sobre a teoria da criação, né? A teoria da evolução. O homem veio de uma beba, de uma cabra, e de repente eu vejo um menino, 7, 8 anos, discutindo comigo sobre criação. Todo confuso, né? Não, queridinho, isso é uma teoria. Não, meu professor falou que assim, fomos na escola. Você viu? Falar com o professor, com o diretor, você sabe o que é uma teoria? Sei. Então, teoria é uma lei que não foi provada. A partir do momento que aquilo virar uma lei, já não é mais teoria, é lei. Sim, eu sei disso. Então, o senhor sabe que a criação tem várias teorias? Por exemplo, a teoria da evolução diz que nós viemos do macaco, de Darwin. Sim, eu sei disso. Mas o senhor sabe que tem uma outra teoria que diz que nós viemos de Deus? Você não pode provar a sua e eu também não vou provar a minha, eu dependo da fé. Tem a teoria chamada panspermia cósmica, que diz que o homem veio por um meteoro do espaço e que caiu aqui na Terra. Coisa de louco. Então, eu fiz uma lei enquanto vereador, falei, quando se tratar da questão de origem da vida, vai se falar de todas as teorias. Mas o professor fala o quê? Ele só fala a teoria dele, né? O aluno tem aquilo. Nós tivemos que tirar o nosso sobrinho da escola, colocar em outra escola, porque a diretora disse, não, aqui é assim. Aqui nós não vamos falar que tem outras teorias, não, porque a gente crê nessa aqui. Está errado, né? Então, o que nós estamos fazendo, questão de gênero, e nós vemos isso. Não é normal. Eu fiz um requerimento agora a uma grande instituição aqui de São Paulo, a PUC, que tem um programa de hormônios para criança a partir de 4 anos, bloqueadores hormonais. Uma criança de 4 anos já está definida a sexualidade. Não, eu não sou menino. Então vamos bloquear os hormônios masculinos para que ele fique menina, né? Não, isso está errado. Nós temos que educar, e os pais têm que educar os seus filhos dentro dos seus costumes. Se o costume do pai for outro, se a doutrina do pai é outra, eu tenho que respeitar. Mas não quer dizer que eu tenha que impor isso aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos irmãozinhos que estão lá massacrados dentro de escola. Então nós precisamos de professores que tenham doutrina, que tenham essas relações, que saibam o que estão fazendo. Então é para isso. Essa é uma das lutas constantes que nós temos. Já fomos cuspidos, já fomos achincalhados, já fomos vaiados, já fomos humilhados no Congresso, né? Mas nós estamos lá e mantivemos o nosso posicionamento. Eu quero aproveitar o seu espaço até para agradecer. Você porque a gente tem que entender o seguinte, você está lá, você é a Igreja do Evangelho Quadrangular e outras igrejas que te apoiaram também. Mas você tem ajudado muito o município no estado de São Paulo com recursos. Posso citar, sabe quem, por exemplo? O IBCC, que hoje é o Hospital São Camilo, Hospital de Tratamento de Câncer. E esse recurso tem dado uma ajuda tremenda para as cidades, porque a necessidade é muito grande.
E você lá, nos municípios que você tem ajudado, tem socorrido, tem sido de uma grande valia para o pessoal entender que um deputado federal, pastor, entende perfeitamente a necessidade do povo. Pastor Vicente, nós temos um recurso anual para distribuir aos municípios. Eu tenho procurado atender muito a área da saúde, principalmente hospitais de câncer. Então, aqui em São Paulo é o GRAAC, é a CD, é o Hospital das Clínicas, é o IBCC, é o Instituto Arnaldo, é o Instituto do Pezinho, pelo Estado, o Hospital de Barreto, de Jaú, de Franca, de Ribeirão Preto, de Sorocaba, tem o GEPAS, que cuida do câncer infantil, Banco de Olhos também, que cuida dessa questão. Eu, como disse, eu fiz eu passei por um momento do câncer, que levou a minha mãe. Lá não tinha, na cidade de Ourinhos, à época, recursos para cuidar dela, e eu fiz disso um propósito da minha vida, né? Se um dia eu tiver condições, eu vou ajudar. Então, ajudo muito os hospitais, né? Isso é gratificante, claro, isso não é pelo voto, né? Porque, às vezes, o paciente que está sendo atendido, e não importa se ele é evangélico ou não, ele nem sabe, às vezes, que o recurso, aquela máquina lá, né? Já aconteceu de eu mandar para o município uma máquina importante, né, de atendimento. Estava tendo um ensaio de coreografia na igreja, no sábado à tarde, e uma das meninas adolescentes caiu, bateu a cabeça. E ela foi salva naquela cidade, porque algum tempo atrás eu tinha mandado uma máquina para o hospital, né, uma máquina de quase R$1 milhão, onde ela foi salva a vida dela, né? Mas isso é apenas um exemplo, né? Quando alguém manda um recurso, e a Quadrangular tem ônibus, né, que tratam de medicina, temos o Projeto Lucas, temos o Projeto Margarida, talvez a única igreja do Brasil que tenham aí mais de 20 ônibus. Com equipamentos de última geração. Ultrassonografia, mamografia, quase 40 mil mulheres atendidas ao ano, totalmente gratuita, não temos nenhum apoio governamental, isso é da igreja. Um ônibus desse custa em torno de 700, 800 mil reais. Nós temos aí 22 ônibus desses andando pelo Brasil, fazendo o Projeto Lucas, milhares de pessoas sendo atendidas. E eu, no meu mundo também, no que eu posso, o pastor Carlos César também, recebemos recentemente o título de Amigos dos Hospitais de Câncer do Estado, temos feito desse trabalho uma missão, né? Tudo que tiver às mãos para fazer, faça com o melhor das tuas forças, diz a Bíblia. Já Cortella diz: faça o melhor nas condições que você tem, até que condições melhores te possibilitem fazer melhor ainda. Pastor, eu queria agradecer muito a presença do senhor. Passou rápido, né? Exatamente, passou muito rápido. Isso é bom porque a gente já fica aí com gostinho de um próximo, a próxima vez que o senhor vier aí para estar com a gente. Agradecer muito a participação, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado para nós, saber também da toda a atuação do senhor. Tenho certeza que foi muito bom para todos que nos acompanharam nas rádios. Sim. E no YouTube também. Eu queria só falar para o senhor deixar uma mensagem final para a gente aí, algo do seu coração que o senhor leva aí no seu ministério. Compartilhe com a gente. Bom, muito obrigado por esse tempo, pastor Alexandre, pastor Vicente, obrigado a toda a nossa direção da igreja, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, os conselheiros nacionais, pastor Toninho Stefano do nosso estado, pastora Lourdes Stefano, todos os colaboradores dessa igreja, os membros dessa igreja, que já somos milhões nesse país e também no estado. Dizer que é um prazer muito grande nós podermos servir. Eu tenho para mim que quem não vive para servir não serve para viver, né? E não podemos esperar que a gente esteja na plenitude dos nossos dias, da nossa riqueza, da nossa intelectualidade, para depois a gente ser grato a Deus. Não é a felicidade que vai tornar o homem grato, que vai ter gratidão, mas é a gratidão que vai fazer você feliz. Não é a felicidade que torna alguém grato, é a gratidão que torna alguém feliz. E a nossa jornada a nossa alegria é na caminhada. Eu sempre digo, alguém se prepara para escalar o Everest, anos preparando, condicionamento físico, recurso financeiro, montando a equipe, e ele começa uma caminhada, chegar no lugar mais alto do mundo. Mas ele chega lá no topo, ele dá um grito, né? Uhul! Colocou a bandeira, tirou uma foto. Pronto. E foi embora, porque ninguém vive no topo. É a caminhada, é a jornada. Nós todos estamos caminhando para algum lugar, e a gente quer sempre chegar no topo, chegar num lugar de sucesso.
Mas se você não aproveitar esta caminhada que Deus te dá, este processo, quando Jesus cura leprosos, 10 leprosos, ele diz, vão se apresente no templo. E o evangelista diz, enquanto iam, foram curados. O processo, a cura no processo. Tem coisas que é imediata, mas tem coisas que é o processo. Então desfrute o processo. A felicidade, a alegria, ela não está num ponto. Ela não está lá. Quando eu chegar lá, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu me formar, quando eu me eleger, aí quando eu construir aquilo, eu vou ser feliz. Não está lá. E aí a pessoa chega lá e se frustra, porque ela não fica feliz. É a caminhada. Desfrute dos seus filhos, mesmo pequeno. Desfrute do tempo. Tudo isso que eu passei na minha vida, eu desfrutei. Nunca reclamei. Estou numa igrejinha pequena. Estou no último bairro. Eu estou agora com um carro velho. Eu, quando cheguei no ministério, eu tinha um carro 0 quilômetro. Pouco tempo depois, eu estava andando de ônibus, porque o que eu fui dando de oferta. Então, mas nunca reclamando. Vivendo cada momento como se fosse o melhor. E é. Tem 2 dias na vida que nós não podemos fazer nada. O ontem e o amanhã. Eu só posso fazer hoje, aqui. Este segundo que já passou aqui não vai voltar mais. Então, que Deus nos dê condições de vivermos o melhor. Para a família, para os amigos, para a igreja, para Ele. Porque quando chegar lá, Vicente, quando chegar lá, Alexandre, amigos, nós só vamos agradecer. Ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Não só pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Eu não amo a Deus pelo que Ele me dá. Porque aí o dia que Ele não me der, eu vou deixar de amar. E ser humanos que só amam enquanto dão. Quando não damos mais, eles se afastam. Temos que amar a Deus pelo que Ele é. E hoje nós estamos vivendo, nós 3 aqui, toda essa equipe maravilhosa, essa conversa, esse bate-papo legal, porque para a gente é tão importante viver esse momento. O momento é o hoje, né, pastor Alexandre? E hoje para a gente, com estrutura, com alicerce, amanhã será só alegria e bênçãos. É verdade. Pastor, Deus abençoe mais uma vez, agradeço de coração mesmo. Eu sei que a agenda do senhor é muito corrida, mas agradeço ter separado um tempo para estar com a gente aí. Espero ter uma próxima oportunidade. Deus abençoe muito. Pastor Vicente, muito obrigado por estar comigo. Obrigado, aqui. Estamos aí, Deus estamos à disposição. E a semana que vem podcast especial também. Semana que vem nós teremos dia 1º, né, pastor? Dia 1º de maio é o dia do adolescente quadrangular e o dia do diácono quadrangular, né? Segunda-feira. Exatamente, segunda-feira que vem. Mas na terça-feira nós teremos um podcast especial Teens com adolescentes, pastor. Em homenagem ao dia dos adolescentes. Então Deus abençoe muito. Terça-feira que vem você não pode perder. Tamo junto. Nas nossas redes sociais, como eu disse, todos os cortes de todos os episódios do podcast, inclusive de hoje, esse bate-papo que top demais. Deus abençoe e até a semana que vem.